Lembrando sempre que a gente falou também que a igreja ela vai trabalhar, desde ali dos primeiros cristãos, sobre dois elos, dois pilares, não é bem essa palavra, mas sobre dois argumentos, também não é essa palavra, importantes para nós, que são as inclinações naturais e as paixões. Então, lembra sempre que Deus criou o homem com inclinação natural a muita coisa. Essas inclinações dizem respeito à sobrevivência do homem, certo? Então, as nossas inclinações naturais. O homem tem inclinação natural ao alimento, que é a fome, a bebida, que é a sede, ao sexo, que é a família, né? A procriação, a viver em comunidade, ao trabalho, né? O problema foi que Satanás, lá no pecado original, corrompeu isso tudo. E essas inclinações que eram direcionadas para Deus, né, para o bem supremo, foram desordenadas. Então, primeiro, quando uma inclinação, né, algo que é natural em mim, está desordenado, eu tenho a concupiscência. O que é concupiscência? São as inclinações desordenadas. A gente vai ver Paulo escrevendo muito sobre a concupiscência. Tiago, inclusive, até depois aqui nos slides tem essa frase do Tiago. Tiago vai falar, não se deixe guiar pelas concupiscências, porque elas levam ao pecado e o pecado leva à morte. E o que são essas concupiscências? Essas inclinações. Então, eu tenho uma inclinação natural à fome. Eu posso simplesmente comer e, ok, vou saciar a minha fome, ou eu posso comer exageradamente, comer mais do que eu preciso, e o pecado da gula, né? A inclinação à fome é natural. O pecado, né, o exagerar é a inclinação desordenada, que é chamada de concupiscência. Então, primeiro, a temperança vai ordenar a concupiscência. Ela vai pegar tudo aquilo que foi desordenado pelo pecado, essas inclinações naturais que estão pendendo ao pecado, e vai transformar, endireitar isso para Deus, certo? E o segundo ponto, pode passar lá, são as paixões, né? As paixões que, pode descendo, as paixões que para a igreja elas não são nem boas nem ruins. Então, a paixão é o quê? É o sentimento, é a emoção que me leva a tomar uma decisão. Todo mundo, geral, 100%, nós temos paixões, nós temos emoções, nós temos sentimentos, faz parte do ser humano. E ter sentimento, ter emoção, que são as paixões, é normal, é natural e em si não é nem bom nem ruim. O problema é o que eu faço com isso. O problema é, se eu tenho vivido a minha vida só me deixando guiar por sentimento, só me deixando guiar pelas emoções, como se diz no popular, só vivendo nos impulsos, tomando as decisões dos impulsos, falta temperança. Falta temperança. E aí a gente vai ver que desde também os primórdios da igreja, se fala em não deixe, não vai pelas paixões, não segue os sentimentos, não se deixe. E quando a gente olha a vida dos santos, a gente consegue entender como eles conseguiam ser tão polidos, como eles conseguiam ser tão elegantes, né, interiormente, tão refinados. Porque eles não eram igual a gente que deixa tudo, né, eu tô brava, eu vou e quebro as coisas, brigo, e nananá, ou eu tô triste, meu Deus do céu, e o mundo gira. Não. Por quê? Porque eles tinham o domínio das paixões, o domínio das emoções. A gente tem aí, por exemplo, uma citação do livro Autodomínio do Padre Fausto, né? Pela paixão irracional, as pessoas vão ao vício. Pela paixão, as pessoas vão ao ódio, vão à ira. Pelas paixões, né? Muitos vão a um casamento insensato. As paixões em si, o sentimento, a emoção, não é nem bom nem ruim. O problema é, e aí que tá, algo importante para nós. Lembremos sempre, o pecado desordenou tudo. Nós fomos bagunçados interiormente. O homem, ele já nasce bagunçado interiormente. E ainda mais, nós vamos sendo bagunçados ainda mais pela sociedade que vivemos, pela cultura que estamos inseridos, né? Dependendo da criação em que nós tivemos, da casa em que nós somos criados, da educação que nós tivemos. Então, a temperança é a virtude que vai ordenar, é a virtude que vai nos dar controle sobre tudo aquilo que o mundo, que o pecado, que, enfim, tirou de nós o controle. Nós vamos assumir as rédeas, né? Pode descer lá. Gente, hoje a minha garganta tá muito, né? Opa! Desculpa, só fazendo uma correção. Manda bala. As paixões, elas em si são boas, né?
porque se elas não são boas, se elas não fossem boas e nem ruins, de nada serviria, né? Então, Manda. as paixões em si, elas são boas, porque o homem em si, ele é bom. E o homem, ao ser criado, o homem ao nascer, enfim, ele tem dentro de si as paixões, né? Só que aí pelo pecado que causa essa desordem, né? Porque o pecado, né, é o afastamento de Deus, então logo, estando afastados de Deus, não temos harmonia com Ele, né? Então logo nós entramos, né, nessa desarmonização, nessa desordem, e aí é onde tanto as coisas instintivas, mas também como as paixões, né, entram também nessa desordem. Então, as paixões em si, elas são boas, né? Elas têm que ser boas, né? Só que aí, por conta do pecado, de toda essa desordem, elas acabam se tornando, sendo mal utilizadas, e sendo mal utilizadas, elas causam mais dano do que um instinto desordenado, né? Porque além dela ferir o físico, ela também fere a questão espiritual, né? Muito mais do que a questão instintiva. Então, por isso que uma paixão desordenada, ela causa mais estrago do que uma questão instintiva, como um exemplo, uma comida, né? Então, só, né, analisando assim, então Não, só... ela tem assim, em si, a paixão, ela tem que ser boa. Por isso também, Anderson, oi, só fazendo esse parágrafo aí do Catecismo 1767, ele vai dizer o seguinte: em si mesmas, as paixões não são boas nem más, só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. As paixões são chamadas voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes põe obstáculo. Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. Então, elas se tornam boas se reguladas pela razão, né? Mas em si, parágrafo 1767 do Catecismo da Igreja Católica, em si, as paixões não são boas nem más. Então, elas são elementos neutros, mas se tornam boas ou más se reguladas ou não pela razão. Né? Da mesma forma as inclinações, só que as inclinações, elas são, a princípio, elas tendiam para o bem, né? Elas tendiam para algo que era Deus, para o céu. E aí o pecado desordenou. Então, as paixões não são nem boas nem más, mas precisam ser ordenadas pela razão. Não sei se ficou claro. é que eu fui Gente, vocês vão falando isso. é que eu fui pelo meio um pouco tanto antropológico, e fala que a paixão em si ela é boa, né? No meio da antropologia vai dizer que a paixão ela em si ela é boa, né? Eu acabei não lendo o catecismo, mas beleza. Não, só tô no, como se diz, né? Tá no catecismo. Não sou eu que estou falando, a Igreja Católica que está falando. E, inclusive, dentro desse assunto, a gente entra, então, na razão, né? Tanto as inclinações naturais, quanto as paixões, que são, né, esse misto. E aí, gente, tudo que vocês, né, pensarem, quiserem saber sobre isso, realmente está no catecismo, né? Onde está escrito que as paixões, elas são emoções ou sentimentos? Está lá, parágrafo 1763, né? Por que que a igreja, desde sempre, tem esse cuidado, né, de não deixar o cristão, de orientar o cristão católico a sempre se guiar pela razão? Aí a gente volta algumas aulas para responder essa pergunta. Porque a razão, ela está na nossa consciência, né? Ela é a própria consciência moral. E na nossa consciência, o que a igreja diz que é a consciência? É o sacrário, o lugar secretíssimo do homem, o sacrário onde o homem se encontra com Deus. As leis de Deus, as normas de Deus, aquilo que é certo, o que é errado, segundo o coração de Deus, já estão gravadas em nós, no nosso coração, na nossa consciência. Esses dias eu conversava com um amigo, eu até levei isso para a direção espiritual depois. Eu conversava com um amigo sobre quando a gente peca, né? Ou pode ser nem ser um pecado, mas quando a gente comete um erro moral, né? A gente comete uma falha moral,
Por que que automaticamente, né, a consciência pesa, como diz o popular, a consciência pesa? Porque a gente sabe o que é errado, e o que é certo, né? Mas por que que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Porque, de fato, a vontade de Deus, as leis de Deus já estão gravadas em nós, já estão em nós. O problema é que, sempre para sempre, o pecado bagunçou tudo. Né? O pecado bagunçou tudo. Então, a razão é deixar-se dominar pela razão, que é o que a temperança vai nos ensinar, está nos ensinando, é uma volta à nossa consciência moral. Santo Agostinho ele vai dizer, silencia-te, retorna à tua consciência e encontra-se com a verdade. Porque é lá na nossa consciência, é lá na nossa razão que está a palavra de Deus, que está a vontade de Deus. É esse núcleo secretíssimo em que a gente se encontra com Deus. Você pode ver, por exemplo, eu não sei, mas talvez vocês possam testemunhar muito, muito melhor que eu, mas o que eu percebo na minha vida, quando eu tomo uma atitude no impulso, no sentimental, na emoção, no calor do momento, geralmente, aí uns 75, 80% de chance do fruto daquilo, ou daquilo dar errado, ou do fruto daquilo ser negativo. Quando a gente toma uma decisão pela razão, então eu analiso, eu reflito, eu projeto dentro de mim e eu tomo consciência da decisão e eu tomo a minha decisão de maneira consciente e firme, parece que a coisa funciona. Por quê? Porque a gente encontra dentro de nós, nessa consciência, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E aí, a gente tem que esclarecer, lembrando, esses 3 tipos de razão que nós temos. A razão lúcida, que é o sim porque sim, não porque não, né? É o eu sei que é certo e ponto. A razão sequestrada, que é quando eu me saboto. E a razão iluminada, que é quando sim, eu vivo essa razão lúcida, mas à luz da fé. Chay, dá exemplo disso aí que tá ficando difícil. Pra gente lembrar. A razão lúcida é, eu sei que eu não posso comer em excesso porque é pecado. Pronto, é uma consciência, né? É uma razão sobre algo. Eu sei que eu não posso comer em excesso porque é pecado. Ok. A razão sequestrada. Eu sei que eu não posso comer em excesso porque é pecado. Mas eu vou comer em excesso. Um dia só tá tudo bem. Eu me saboto. Eu saboto a minha razão. Eu saboto aquela voz da consciência, da verdade que fala em mim. Agora, a razão iluminada. Eu sei que eu não vou comer em excesso porque eu sei que é pecado. E eu não vou comer. E eu vou oferecer esse sacrifício, embora eu queira comer em excesso, eu vou oferecer esse excesso que eu não estou comendo, esse sacrifício quase irrisório que eu estou fazendo, pelas almas que precisam, por uma intenção particular. Então, eu uno a minha razão à fé. Isso é razão iluminada. E é esta razão iluminada que a temperança vai despertando em nós. Gente, viver com Deus não é, eu gosto muito de falar isso, não é uma lista do que eu posso fazer ou do que eu não posso fazer, né? Não é isso, não se trata disso. Se trata de, a partir do momento, né, em que eu estou em Deus, em que eu sou semelhante, em que eu busco essa santidade, essa semelhança com Deus, o que pode fazer, o que não pode fazer, vai se transformando em algo natural. Natural. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada com Deus, que até hoje a gente vê, né? O que pode e o que não pode fazer, né? O que a igreja permite, o que a igreja proíbe. Oh, meu Deus, né? E aí e tal. Só que quanto mais em Deus nós estamos, mais o que pode ou o que não pode vai se tornando natural para nós, vai se tornando comum para nós, fácil. Por quê? Porque isso já está em nós. O que nós podemos ou não podemos, o que é certo, o que é errado, a vontade ou não de Deus para nós, já está em nós. Então, se nós estamos muito, né, vivendo nesse posso, não posso, faço, não faço, devo, não devo, talvez é porque lá dentro a gente não esteja conseguindo encontrar essa verdade. E como encontrar essa verdade? Pela temperança, que vai despertar em nós essa razão iluminada, né? Aí a gente entrou na parte da temperança enquanto educação do corpo e da alma, né? O que nos difere do animal, né? Nós somos animais, né? Nós somos a raça animal, do reino animal.
né, na biologia. O que nos difere dos animais? A razão. Nós somos racionais. A possibilidade de fazer escolhas, né? O lobo, ele tá com fome, ele vai lá, mata a presa e come a presa e acabou. E depois ele vai ter fome e ele vai fazer a mesma coisa, né? Esse é o instinto dele. Agora, nós também temos esse instinto, nós também temos fome, nós também podemos... Mas se eu vou lá comer ou não, a decisão é minha. Se eu preciso comer agora ou não, é decisão minha, né? Nós temos a possibilidade de fazer escolha. Eu queria que você descesse lá, eu acho que está na próxima... Pode descer? Está na próxima página. Aí... Não, desce. Eu não lembro mais que página tá. Que é justamente a parte em que o catecismo fala que é isso que nos torna semelhantes a Deus. Porque até então, se nós pararmos para pensar, pode parar nessa aí da mortificação. Se nós pararmos para pensar, né, uma análise bem rápida. Até Adão e Eva, quem tinha o poder de fazer escolhas? Somente o Senhor. Somente Deus, né? Só ele era o que escolhia. Com Adão, isso mudou. Deus deu a Adão a possibilidade de escolher o nome dos animais, né? Gênesis capítulo 2. Deus reuniu os animais, pegou Adão e falou, dê nome aos animais, às plantas. E ali do lado de Adão, Deus viu Adão nomeando, ou seja, a possibilidade de escolher o nome, a possibilidade do domínio, né? Essa racionalidade até então era algo que só Deus podia. Deus compartilhou com o homem e com a mulher a razão. Compartilhou. E aí o inimigo, muito astuto, porque o inimigo sabia que era pela razão, né? Por essa consciência, essa razão lúcida e iluminada, que o homem ia se tornar semelhante a Deus, né? O inimigo vai lá e furta através das paixões, através das emoções e das inclinações, né? Desordenadas, que são, no caso, a concupiscência. Depois, estamos relembrando, tá, gente? Isso aqui é tudo, tô passando correndo assim, porque a gente tá só relembrando para entrar no assunto dessa aula. Como exercitar a temperança? Se temperança é tudo isso, essa ordenação, essa volta à razão, essa volta à consciência, esse domínio da razão iluminada sobre as paixões, se eu parar de deixar, né, de guiar minha vida pelas emoções, pelos sentimentos, passar a guiar minha vida pela razão, fazendo um parênteses aqui, não é que a gente vai ser frio calculista, tá, meu povo? Não é isso. Inclusive, em nenhuma parte de nenhum documento da igreja, você vai ver a igreja falando, não, né, as virtudes vão inibir ou vão acabar com o sentimento, acabar. Não é isso, é moderar, é ordenar, é botar o que está errado na linha e fazer caminhar do jeito certo, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente ordena tudo isso em nós? Mortificando. Duas formas de mortificação. Vimos o que é a mortificação passiva, que é algo que eu não posso mudar, que acontece no meu dia, que eu não posso mudar, mas mesmo não podendo mudar, eu posso oferecer a Deus, né? Então, eu cheguei no banco e tem uma fila gigantesca. Eu não posso cortar a fila, né? Mas já que eu tenho que ficar ali, tenho que esperar, eu posso oferecer a minha paciência, a minha espera a Deus. A Deus. Mortificação passiva. Contrariedades que nós não podemos escolher, que nós podemos oferecer a Deus. E a mortificação ativa, que é o sacrifício voluntário, né? Que é quando o tal do ato deliberado, né? Que a gente falou que a temperança, ela se conquista pela educação, por atos deliberados e pela perseverança. Aqui entram atos deliberados, os sacrifícios voluntários, né? Eu vou deixar de comer o que eu gosto para oferecer para Deus o meu sacrifício, né? Eu vou fazer um jejum para oferecer para Deus o meu sacrifício. Por quê? Quanto mais eu vou tomando as rédeas, veja, né? A gente falou sobre isso. Eu tenho vontade de tomar café, eu sou uma pessoa que toma muito café durante o dia. O fato de eu, né, acordar lá e falar, Senhor, hoje eu não vou tomar café. E aí vem aquela vontade de tomar café, meu Deus do céu, e eu falo, não vou tomar café, eu vou oferecer essa mortificação por uma intenção particular, né, pela alma de alguém, enfim, por uma intenção. Isso é você, a sua consciência, a sua razão iluminada, dizendo ao seu corpo, não é você quem manda. Não são as emoções, não é o desejo que manda, é a razão. É a razão.
E aí a gente vai assumindo esse autocontrole, esse autodomínio, que podemos começar com coisas muito pequenas, mas, como diz o próprio Cristo, é sendo fiel no pouco que a gente vai conseguir as grandes coisas. Chayene, eu não consigo, meu Deus do céu, eu não consigo me livrar do pecado contra a castidade, né? Não consigo me livrar do pecado da gula. Como que segredo, que mágica, qual que é a fórmula para eu lutar contra esse pecado? Autodomínio. E como que eu exerço o autodomínio? Mortificando. Temperança está ali alinhada com a mortificação. Vai que vai lá. Pode passar, vamos lá. Aí a gente vê, né, isso que eu acabei de falar, Jesus falando, né, das pequenas coisas, da importância das pequenas coisas. E, gente, ó, vou confessar um negócio para vocês. Eu não sei vocês, mas essa frase aí, ó, me incomodou todos os dias. Todos os dias, meu povo. Essa frase de São José Maria, meu Jesus. No dia em que levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Gente, isso aqui vou falar, tem incomodado meu coração. Eu tenho pensado muito nisso. Quantas oportunidades de mortificação a gente tem ao longo do dia? Oportunidades de santidade, oportunidades de ajudar almas no purgatório, oportunidades de rezar por pessoas que pediram a nossa oração, de rezar por intenções particulares. Parece tão pequeno, mas olha o tamanho da graça que nós podemos alcançar de Deus pelo simples fato de nós sentarmos na mesa e dizermos a Deus, Senhor, hoje eu não vou deixar comida no prato, hoje eu vou comer tudo, eu não vou desperdiçar. Ou então, hoje eu não vou, eu vou comer o que eu não gosto, como mortificação. Ou eu vou comer menos do que eu gosto mais, né? Algo tão pequeno, uma mortificação tão pequena, um sacrifício tão pequeno, e que nós não temos nem noção do tamanho, do quanto isso está influenciando o reino de Deus. Isso é muito bonito. E aí, vamos lá, vamos entrar no tema, então, dessa aula, dessa continuação. A Nath falando, depois da semana passada, toda a refeição que eu faço, eu lembro dessa... Nath, eu também. Meu Deus do céu, essa frase me fez pensar muito. Terceiro tópico, temperança e os pecados capitais. O que são? Vamos lá, vamos por partes. O que são pecados capitais? São pecados que geram outros pecados. Então, são pecados de origem, podemos dizer assim, né, de outros pecados. A temperança, pensa, lógica. A temperança, se ela vai regular o meu corpo, se ela vai regular os meus desejos, ordenar, moderar os meus sentimentos, as minhas paixões, e eu vou assumindo o controle disso tudo, assumindo o controle de mim mesmo, quer dizer que aos poucos eu vou assumindo o controle espiritual, enfim, psicológico, pessoal da minha vida, ao ponto de conseguir ir eliminando pecados. E aí eu coloquei alguns exemplos para ficar claro para nós o quanto a temperança é necessária. E o quanto, quando estamos falando de temperança, estamos automaticamente falando de uma virtude que pode nos levar a vencer pecados. Gente, e assim, eu não sei vocês, quando eu falo de pecado, me dá 3 tipos de negócio aqui dentro. Porque a única coisa que pode nos tirar o céu é o pecado. Vocês conseguem entender isso? A única coisa, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, a única coisa que pode nos tirar o céu é o pecado. É o pecado. Porque nós já fomos salvos, né? Meu Deus, o Senhor já fez tudo o que fez, o Senhor já nos escolheu. Então, se a gente só lutar contra o pecado, a gente já vai ter meio caminho andado. Aí, se a gente lutar contra o pecado, buscando exercitar uma virtude, buscando a semelhança com Cristo, meu filho, não tem jeito de ir para o céu. Não tem jeito. Por exemplo, 7 pecados capitais: orgulho, avareza, inveja, gula, ira, luxúria e assídia ou preguiça. O orgulho é um desequilíbrio da caridade, né? Então, aquela coisa de eu estou no centro do mundo, né? Tudo gira em torno de mim e eu sou o rei. Orgulho é um desequilíbrio da caridade.
temperança, e aí o orgulho vai me causar, né? Atitudes, vai me levar a atitudes ordenadas para o bem próprio e não para o céu. Então, se eu tenho orgulho, eu vou ser geralmente alguém, né, que a todo custo tenta se promover, né? Que de uma forma ou de outra está sempre tentando, no popular, puxar a sardinha para o seu lado, né? E uma pessoa geralmente que tem emoções muito retraídas, né? Então, uma pessoa que é difícil de perdoar, né? Que é o coração duro, que guarda tudo às 7 chaves, né? Uma pessoa orgulhosa. É um desequilíbrio da caridade. O desequilíbrio da caridade, o orgulho, ele vai contra, por exemplo, o 1º e 8º mandamento. Lembrando sempre que quando a gente fala de mandamento, a gente pode estar falando de pecado mortal. Lembra? Segunda aula, pecado mortal, pecado cometido contra um dos 10 mandamentos, com matéria grave, feito conscientemente, repetidas vezes, né? O que Santa Teresinha mais fugia do amor próprio. Exatamente. Essa era a luta de Santa Teresinha. Tanto é que é por isso que ela é a doutora do amor. Né? Porque de tanto que lutou, viveu a caridade. De tanto que foi contra o orgulho, viveu a caridade. Né? A temperança, ela vai ordenar os meus sentimentos, ordenar as minhas paixões, ordenar as inclinações naturais, né? A minha concupiscência, ela vai desmanchar essa concupiscência, ordenar as minhas inclinações naturais para a caridade, para o bem. E aí, se eu sou uma pessoa que eu não sei amar a Deus sobre todas as coisas, porque se eu sou o rei do universo e tudo tem que girar em torno de mim, coitado de Deus, né? Então, se eu tenho orgulho ali e não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo, a temperança vai me ajudar nisso, né? A avareza, a gente entra, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os bens criados, né? Desequilíbrio no uso do dinheiro. Lembra que o Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar que a temperança, ela vai ordenar, ela vai fazer com que a gente use os bens criados de maneira equilibrada. Que bens criados? Os bens criados por Deus e os bens criados pelos homens. No caso da avareza, um bem criado pelo homem, né? O dinheiro, os bens materiais, né? São bens criados pelos homens. Então, se eu tenho um desequilíbrio, se eu não sei usar, né? Com ordem, com equilíbrio mesmo, de maneira natural, os bens que foram criados pelos homens, isso pode me levar a pecar contra o 1º, 5º, 7º, 10º mandamento. Então, veja, os pecados capitais são esses pecados que vão gerar os pecados, especialmente os pecados contra os 10 mandamentos, que se tiverem matéria grave, e esses requisitos aí que eu citei, e que estão na aula 2, vocês podem conferir depois se vocês quiserem, eles podem causar um pecado mortal, né? O pecado que nos tira o céu, o pecado que nos faz ir direto para o inferno. Temperança. Você vai começar a perceber que, ao passo, anota isso aí, risca, grifa, tatua na testa. Ao passo que você for exercitando a temperança, você vai perceber uma ordem relacionada aos pecados capitais. Primeiro passo para a gente identificar se, eu estou conseguindo ser alguém temperante ou se ainda não deu. Como estão os meus pecados capitais? Como está a vivência prática dos meus pecados capitais? Se eu começo, por quê, né? E aí a gente pode pensar, mas por quê? Então, Chay, você está dizendo que os pecados capitais são como um termômetro, vão regular o nível de temperança, se é que eu posso dizer assim? É mais ou menos isso. Os pecados capitais, eles vão servir como, literalmente, um nível, uma balança para a temperança. Observando os pecados capitais, entendendo esses pecados capitais, eu posso perceber se eu estou desenvolvendo a temperança ou não. Porque uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa cuja razão sobrepõe a emoção, ela não tem uma desordem da vontade, ou ela não tem um desequilíbrio na inclinação ao trabalho que gera a preguiça ou a assídia espiritual.
Ela não tem. Por quê? Porque ela é ordenada. Por quê? A inclinação ao trabalho, que é natural do ser humano, a temperança ordenou. Porque a vontade, as paixões, que são naturais e inerentes aos seres humanos, a temperança ordenou. Uma pessoa que é temperante, possui e pratica, exercita, a virtude da temperança é aflorada nessa pessoa, os desejos dela estão dentro dos limites da honestidade. Lembra que a gente falou na aula passada? Honestidade, nesse caso, é coerência. Os desejos dela, as vontades dela, estão dentro da coerência. São coerentes com a vida de cristão que essa pessoa assumiu. Então, ela não tem inveja, porque ela é uma pessoa coerente, né? Coerente com a vida dela, coerente com a vida do outro. Então, termômetro, para a gente saber se nós estamos conseguindo exercitar a temperança, observar os pecados capitais. Chayene, eu percebi que eu estou sendo... Aqui, tá? É um parênteses aqui que eu faço, mas que eu acho interessante. Eu percebi, Chayene, que eu estou... vou dar um exemplo meu, tá? Mais fácil. Eu acho... não sei se meu pai tá aí, se ele pode confirmar isso ou não, mas eu era uma pessoa muito estouradinha. Muito. Não que eu não seja, ainda sou, estou melhorando. Mas, o que eu fui percebendo? Que eu era uma pessoa realmente estourada. Um dos meus pecados era a ira. Eu era uma pessoa que me descontrolava mesmo. Em momentos de raiva, queria bater em todo mundo, saia de mim. Tanto é que, não dei risada na minha cara, tá? Isso é sério. Quando eu era pequena, eu lembro que eu tive uma briga com uma amiga minha, essa amiga minha chamava Eduarda. E ela saiu, virou, eu brigando. Brava. Gente, de 6 anos, pelo amor de Deus. 6, 7 anos. Eu brigando com essa minha amiga, ela virou as costas pra mim e saiu andando. O que eu fiz? Peguei um tijolo, acertei a nuca dela. Gente do céu, eu podia ter matado a pessoa, né? Vocês não dão risada, não. Podia ter matado a menina. Eu fiz isso. Mas, veja só. Hoje eu não taco mais tijolo em ninguém, não, tá? Paz e amor. Fui percebendo ao longo da minha vida que o pecado da ira era um dos meus pecados, estava no meu hall de pecados. E aí eu comecei a tentar entender, começar a fazer uma análise desse pecado, das situações de pecado. E eu percebi que, geralmente, a raiz da minha ira, a raiz da minha raiva, era quando o outro não fazia a minha vontade. Quando o outro não correspondia com aquilo que eu esperava. Então, eu tinha um planejamento, tinha que ser daquele jeito. Se não saísse daquele jeito, se não fosse daquele jeito, eu me estressava. E eu ficava irritada a ponto de perder o controle mesmo, de ficar irada. O que eu reparei com tudo isso? Que eu era egoísta. Olha o tamanho egoísmo da parte da pessoa, né? Que a pessoa quer tanto que a coisa saia daquele jeito, do jeito dela, que se não sair, ela agride os outros. Ó, tamanho egoísmo. Aí o que eu pensei? Poxa, e eu sou filha única. Fui criada a vida inteira, né? Até comentava com o Cezinha semana passada. Fui criada a vida inteira não precisando dividir nada com ninguém. Então, para mim, as outras pessoas fazerem aquilo que era importante para mim, aquilo que eu julgava como certo, né? Era assim que o mundo funcionava. Aí, foi preciso essa desconstrução. O que eu comecei a fazer? Comecei a mortificar. Como? Você começou a fugir de ocasiões de ira? Não. Comecei a mortificar outras áreas da minha vida. Então, cada vez que eu me estressava, eu acrescentava algo, fazia uma mortificação diferente. Então, por exemplo, todas as vezes, isso eu comigo mesmo, tá? Foi uma coisa minha comigo mesmo. Eu pensava assim, todas as vezes em que eu me estressar, cada dia que eu me estressar, eu vou chegar em casa e vou tomar banho gelado, que eu odeio, detesto tomar banho gelado. Pode estar calor de 40 graus, eu tô com água fervendo. Acho que mulher, não sei se todo mundo é assim, mas eu sou assim. Eu comecei a fazer isso comigo mesmo. Então, todos os dias que eu me estressar, eu vou tomar banho gelado. Aí, o que acontecia? Eu tava lá tomando banho gelado e pensando, por quê? Porque você mereceu. Porque eu estava, veja, entendam, eu estava educando a minha mente, educando o meu corpo que se você fizer isso aqui, vai acontecer isso. Veja, tomar banho gelado, né? Que diferença, né, grandiosa ia fazer?
Fez muita diferença, muito. Porque aí, quando eu pensava em me estressar, eu lembrava da água fria. E opa, eu vou baixar minha bola, vou ficar quieta. Depois de muito tempo fazendo esse exercício, de anos fazendo esse exercício de segurar o estresse, porque eu não quero tomar banho frio, eu não vou me estressar, respirar fundo. Hoje eu consigo controlar melhor as minhas emoções, a raiva. Eu percebo uma melhora nessa parte da caridade, de que o mundo não gira em volta do meu umbigo. Então, é aí que está a balança, o termômetro da temperança. As nossas, não é simplesmente fazer uma mortificação ou buscar um equilíbrio por fazer, não. É para que a gente possa parar de pecar. Essa temperança precisa me levar, né? Essa virtude precisa me levar à fuga do pecado, à renúncia do pecado. Porque quanto mais longe eu estiver do pecado, mais perto eu vou estar de Deus. Mais eu vou estar me assemelhando a Deus, né? Imagina se Jesus, a cada pergunta, né, sem noção que fizesse ele se estressasse e metesse o chicote em todo mundo, né? Jesus era um homem equilibrado. Então, se eu quero me parecer com Jesus, eu não posso ser dessas que a qualquer palavra cruzada, qualquer, né, frase torta, quer bater e tacar o tijolo nas pessoas. Não posso. Então, veja, eu preciso começar a olhar a minha vida, né, a prática da temperança, com esse olhar dos pecados também, né? Especialmente dos pecados capitais, porque eles daí vão gerar os outros pecados. Opa, eu sou uma pessoa gulosa, Chayane. Vixe, eu sou uma pessoa gulosa, eu como mesmo, eu exagero, eu desperdiço comida, eu jogo mais comida fora do que como. O que você pode fazer? Né? De que forma você pode trabalhar? Quais mortificações você pode fazer para ir dominando o seu corpo? Talvez, já que o seu pecado, né, o seu vício é relacionado à comida, mortificações relacionadas à comida, né? Eu não vou comer o que eu gosto, eu vou comer o que eu não gosto, né? Eu vou abrir mão de 1 ou 2 refeições da minha semana, né? Chayane, eu sou uma pessoa, eu tenho tendência à luxúria, né? Eu sou luxurioso. Então, eu sou uma pessoa cuja afetividade e sexualidade ainda é uma bagunça, ainda é uma desordem. De que forma você pode trabalhar a mortificação, né? E buscar essa temperança? Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio. Se não conseguir, vocês gritam aí, pelo amor de Deus, vocês estão muito quietos hoje. Tá me dando um desespero. Pode passar, Lavínia, por favor. E aí, voltando ali também um pouquinho no que a gente falou dos bens criados, né? Uma das descrições do catecismo para a temperança é que ela procura o equilíbrio dos bens criados, né? Que bens criados? Os por Deus e os criados pelo homem, né? Que bens criados por Deus, Chayane? O próprio ser humano, os alimentos, né? A natureza, a água, as plantas, as flores, enfim, o sexo, a família, né? E os bens criados pelo homem, o dinheiro, os bens materiais, né? A ciência, a literatura, cinema, trabalho. Então, a gente vê, por exemplo, a ciência. Poxa vida, né? Incrível. Quantos avanços na ciência nós já tivemos. Mas quantas desgraças nós tivemos, né? Porque o homem não soube usar com equilíbrio um bem criado, né? Então, dá em zica, dá em problema, né? Da mesma forma, o dinheiro. Quantas famílias a gente conhece que foram completamente destruídas porque o homem não soube usar o dinheiro? E eu não estou falando só, gente, de herança, né? De, por exemplo, a gente sempre tenta pensar no macro, mas aqui a temperança a gente tem que voltar para o micro, né? Começar com pouco. Então, a temperança, uma pessoa temperante, procura equilíbrio dos bens criados. Vamos lá, criados pelo homem e pelo dinheiro. Aqui eu já posso começar a pensar, como eu uso o meu dinheiro? Como eu gasto o meu dinheiro? Eu sou uma pessoa que eu gasto mais do que eu recebo? Eu sou uma pessoa que eu nego pagar as minhas dívidas? Ah, eu tenho uma dívida, mas eu não vou pagar não. Vou deixar que 5 anos ela caduca, daí depois de 5 anos eu pago. Eu sou uma pessoa que
Eu sei que o irmão do meu lado está precisando, né? Eu tenho um pouquinho a mais, mas eu não vou dar, porque é meu dinheiro, eu que trabalhei. Né? Ou então, eu que trabalhei, eu que conquistei, é tudo meu, né? Da graça de Deus passou longe de mim, fui eu que fiz tudo. Né? Olha o Pelágio aí. Né? Os bens materiais, né? Também dei o exemplo na semana passada dos livros. Né? Uma pessoa que, por exemplo, não empresta meus livros, ninguém toca nos meus livros, nem qualquer outra coisa. Né? Eu tenho aquilo lá, meu Deus, meu precioso. Né? Ninguém rela a mão que é meu, pelo amor de Deus. Né? A temperança, ela vai nos trazer sempre o equilíbrio. Eu vou usar meu dinheiro da melhor forma possível. Eu vou usar o bem material, eu vou usar da literatura, eu vou usar do cinema, eu vou usar da água, eu vou usar dos alimentos, eu vou usufruir do sexo da melhor forma possível, de maneira ordenada, segundo a vontade de Deus. Sempre. Se eu estou usando alguma dessas coisas, alguns dos bens, seja criado por Deus, seja criado pelo homem, de maneira desordenada, ou para prejudicar o outro, ou com outra finalidade, que não é o céu, que não é o bem, que não é a Deus, então me falta temperança. Então eu preciso me equilibrar. Eu preciso me equilibrar. Eu preciso voltar a trabalhar a razão sobre as inclinações, sobre as emoções. Ontem eu fui me confessar, fui fazer direção espiritual, e o padre falou bem essa frase de São José Maria Escrivá, né? Eu falando para ele da temperança, mas... E ele falou, José Maria Escrivá dizia que a temperança é um espírito senhorio, que é justamente esse senhor, né? A temperança é esse senhor que assume as rédeas, que assume o controle e que vai ordenando tudo. Pode descer, amiga. Aí a gente tem uma palavra-chave para temperança, né? Coerência, aliás, não só para temperança, para qualquer outra virtude, para qualquer um que quer viver a vida com Deus, é a coerência, né? Então, se a gente somar tudo que foi dito, né? E desde a primeira aula, desde a aula sobre santidade até agora, a gente vai encontrar a coerência como sinônimo de tudo. Né? Coerência. Se eu quero ser santo, se eu quero me assemelhar a Cristo, então a minha vida precisa ser coerente com a vida de Cristo. Então as minhas emoções precisam estar coerentes com as emoções de Cristo. Né? Então os meus temperamentos que sejam precisam estar coerentes com o temperamento de Cristo. E aí não é Cristo que tem que diminuir, sou eu que tenho que entrar na forma dele. Né? A porta estreita não vai ficar maior, sou eu que tenho que diminuir para passar na porta. Aí entra a temperança. A temperança, ela pega os meus instintos bons e maus, ela pega as minhas paixões, os meus sentimentos e alinha com a razão iluminada para me fazer ser coerente com o Evangelho. Então, toda a nossa vida, tudo, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos uns com os outros, a nossa forma, tudo, os nossos estudos, o nosso trabalho, toda a nossa saúde física, mental, todas as áreas da nossa vida passam a ser coerentes com a vida de Cristo. E aí, se eu sou semelhante a Ele, eu sou santo. Olha que fácil! Que beleza, que fácil que é. Quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar um exemplo, deixa eu pensar um santo. Vamos lá. São Padre Pio. São Padre Pio dizem que ele tinha um cheiro diferente, né? Que ele tinha um odor, um perfume diferente. E as pessoas viam a coerência dele, a vida de Cristo nele, pelo cheiro, né? Pela forma. A gente tem vídeos, por exemplo, de São Padre Pio que chorava consagrando a Eucaristia. Né? Total intimidade e semelhança com Cristo. A gente vê, meu Deus, tantos, São Maximiliano Kolbe, que lá no campo de batalha, no campo de extermínio,
né, dos nazistas, como que era Auschwitz, né? No campo, era isso? Alguém me confirma aí? No campo de Auschwitz, né? Com naquele momento da história em que aquilo, obrigada, Thales, que aquilo tudo estava acontecendo, o padre Maximiliano Kolbe, olha para o lado, vê um pai de família, né, pedindo pelo amor de Deus para não ser morto, porque tinha família, tinha filhos, tinha esposa, e o que ele diz? Eu vou. Não matem ele, porque ele tem filhos, ele tem esposa, matem a mim. E ele se dá, né? São Maximiliano Kolbe, da Milícia da Imaculada, se dá a morte para que o outro não morra. Veja, esse é Cristo, que se deu numa cruz para que eu e você não tivéssemos a morte eterna. Então a gente olha para os santos e a gente enxerga essa coerência. A gente enxerga que eles foram parecidos com Cristo. Em alguma coisa, alguma semelhança eles tiveram. Lembra que na aula sobre santidade, eu comecei com uma frase do Papa Francisco, que ele fala exatamente isso, que cada santo apresenta para aquele povo, para aquela época, para aquela sociedade, uma face do evangelho. Talvez a gente pense assim, poxa vida, né? Como que eu posso ser santo? Como que eu vou ser santo? O que eu tenho, né, de Cristo para apresentar? Talvez o fato de nós estarmos ordenando a nossa vida, né? De nós, daqui a uns anos, podermos olhar para trás e dizermos, poxa vida, eu era uma pessoa super orgulhosa e graças a Deus hoje eu sou um pouco mais caridoso, como Cristo é caridoso. Pá, eu tenho uma semelhança com Cristo, que é a caridade. Talvez eu possa olhar lá na frente e falar, eu era, como Santo Agostinho, por exemplo, eu era uma pessoa de vida devassa. Né? Eu era da farra, da bebedeira, da mulherada e tudo mais. Mas eu consegui controlar os meus instintos, deixei o pecado da luxúria, né? E hoje eu sou uma pessoa que se assemelha a Cristo pela castidade. Veja, nós podemos nos assemelhar a Cristo. Essa é a beleza da santidade, meu povo. Essa é a beleza dessa busca que nós temos por Deus. Nós podemos. E não é na outra vida, é nessa vida. Nessa vida. Nós devemos, nessa vida, buscar esta coerência. Eu fico pensando, às vezes eu estou lá trabalhando, tal. Para quem não sabe, eu trabalho numa escola católica, então eu só trabalho basicamente com freiras, né? Tem muitos leigos, claro, mas eu trabalho mesmo com freiras, na sala com as freiras. E às vezes eu fico olhando assim e fico pensando, meu Deus, né? Será que elas enxergam Cristo em mim, nas minhas falas? Será que elas enxergam, né? O Cristo que elas tanto amam, o esposo delas, será que elas conseguem ver algo deles em mim? E isso, esse olhar a gente precisa ter para a nossa vida, né? Será que a minha vida está coerente com a vida de Cristo? A ponto de eu poder dizer, opa, nessa área aqui, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Coerência. Nós não podemos cair, né, nos dar o luxo de sermos cristãos hoje em dia que, né, eu acredito em Deus, eu vivo com Deus, mas é do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, né? Eu não vivo mais a palavra de Deus, mas eu adapto a palavra de Deus à minha vida. Eu não vivo mais a vida e a doutrina da igreja, mas eu adapto a doutrina e a vida da igreja ao que eu acho cômodo, ao que eu acho que é certo. Né? Não. Coerentes. Coerentes. Se eu professo essa fé, eu vou ser coerente com essa fé. Se eu creio nesse Deus, eu vou ser coerente com a vida desse Deus. Coerência. A temperança vai nos dar essa coerência. Pode passar, amiga, por favor? Gente, vocês vão falando aí, tá? Pelo amor de Deus. Chay, beleza. É isso, né? Estamos chegando aqui ao final da temperança. Não podemos deixar, né, de falar sobre isso. Nenhum esforço nosso, só por nós mesmos, é capaz, né, de despertar em nós essa temperança toda. É graça de Deus. Tudo é graça
de Deus. É por isso que um dos exercícios da semana passada para essa semana era a gente participar de uma missa a mais, né? Além da missa dominical, uma missa a mais. Por quê? Porque é graça de Deus. Então, quanto mais eu estiver na graça de Deus, mais força eu vou ter para buscar isso tudo, essa temperança, né? Não adianta, a gente pode fazer 1 milhão de mortificação diferente, né? Vamos ficar aí, ó, a quaresma de São Miguel tá começando, vamos ficar a quaresma inteira de São Miguel só no pão e água. Vamos, meu Deus, até agosto de 2021 eu não vou mais comer refrigerante. Mas eu não peço a graça de Deus. Mas eu não busco a graça de Deus. Eu não busco estar em estado de graça. Gente, não vai dar fruto. Pode até dar fruto, mas não vai ser um fruto tão saboroso e precioso quanto o fruto que nos é gerado com a graça de Deus. Veja, Padre Francisco Fraus, é um parágrafo longo, mas eu tive que transcrever porque traduz bem o que significa essa graça de Deus para nós. Forja portátil, o enorme crisol de Cosipa, sempre é preciso aquecer o metal e deixá-lo em brasa para poder dobrá-lo, moldá-lo, dominá-lo à vontade e com facilidade. Tente dobrar ferro frio e verá que não só é inútil, como perigoso. O ferro vai quebrar. Assim acontece com a alma. Olha que lindo isso. A frio, sem metê-la na fornalha da graça de Deus, pouco ou nada se consegue. A alma se esforça, mas se quebra. Daí a necessidade absoluta de alimentar-se constantemente das fontes da graça, que são os sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão. De fortificar-se com a oração humilde, implorando a graça do Espírito Santo, e de merecê-la mediante o amor de Deus, com que cumprimos os deveres diários, as pequenas coisas. De novo, voltando lá atrás, um dos exercícios da aula de virtudes, né, que eu falei sobre o pecado mortal, foi nos planejarmos, termos um cronograma de confissão pessoal, né, para nós. Então, eu vou me confessar semanalmente, eu vou me confessar uma vez por mês, ou né, estabelecer um cronograma de confissão. Estabelecer na nossa semana momentos de busca dessa graça de Deus, além das nossas orações, né? Não sei, participar de mais missas durante a semana, né? Mesmo que neste momento sejam missas transmitidas, não sejam presenciais, né? Mas se você pode, por exemplo, né? Todos os dias, sei lá, 6 horas, 7 horas, tem missa no Instagram da Canção Nova, enfim, não sei, de evangelizar, né? Se comprometer em estar mais em momentos de se buscar a graça de Deus, né? Especialmente na confissão e na comunhão. Que seja comunhão espiritual no primeiro momento, não tem problema, né? Tem o mesmo peso para o Senhor, diz Jesus a Santa Catarina de Sena, que a comunhão presencial, que a comunhão física, mas buscar a graça de Deus. Até porque, se a gente começa a fazer muito pelas nossas forças, tentar lutar e buscar, né, essa vida, buscar as virtudes pelas nossas forças, a gente vai, como ferro, quebrar. Vai chegar um ponto em que a gente vai desistir, vai se cansar. Por que tantos se cansam da vida com Deus? Por que tantos desistem ao longo do caminho? Porque muitas vezes estão lutando, batendo cabeça sozinhos. Estão tentando fazer, engolir, né, empurrar a vida com Deus, com a barriga, lutar contra o pecado do jeito que dá e se esquecem de dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua ajuda. Se esquece. E sem a ajuda de Deus, a alma quebra. Pouco ou nada se consegue. É preciso estarmos na graça de Deus. Na graça de Deus. E aí eu relembro também uma frase do Garrigou Lagrange, né? Que ele vai dizer que ou nós estamos em estado de graça, ou nós estamos em pecado mortal. Que a alma não consegue estar, né, na natureza. Ou ela está na graça de Deus, ou ela está no pecado. Outra medida, né, para nós.
buscar sempre estar na graça de Deus. Sempre. Próximo lá. Querido Padre Fausto, né? Tá aí, ó, bonitinho. Tá vivo, viu, gente? Esse padre é vivo, brasileiro, tá em Brasília. Inclusive, ele posta, todo final de semana, ele posta recolhimentos, que são meditações no canal dele no YouTube, super recomendo. A Geu disse assim, meu diretor espiritual sempre me diz isso, que eu preciso me lembrar que para não cometer os mesmos pecados sempre, não posso agir sozinho, sempre pedir a graça. Exatamente, é tudo graça de Deus. Olha só o que diz o Padre Fausto nesse livro aqui, super recomendo para vocês, A Conquista das Virtudes. A temperança exige, um resumão, tudo que a gente viu até agora, né? Exige o domínio sobre os desejos egoístas e abusivos. Esse domínio é conquistado pelo amor ao bem, pela petição do auxílio divino, ou seja, por pedir e pedir e pedir e pedir e pedir a graça de Deus, e pela imprescindível mortificação, com atos frequentes de autodomínio. Eu vou dar um exemplo para vocês vou dizer aqui que é um exemplo exagerado, vocês vão me entender, mas é um exemplo muito importante, assim, que acho que vai dar uma luz. Logo que São João Paulo II, né, então Papa João Paulo II faleceu, eu não me lembro se foi quando foi publicada uma biografia sobre ele, ou se foi numa entrevista, não me lembro, mas saiu na mídia, né, que o Papa usava o silício. O que é o silício? O silício, alguns de vocês devem já ter ouvido falar. O silício é como uma cadeia, né, digamos, é como uma corrente, só que ele tem algumas pontinhas soltas, né? Qual que é a função do silício? É incomodar o corpo. Então, pensa numa corrente, vou exagerar um pouco, não é isso, mas vou exagerar para vocês entenderem. Pensa numa corrente de arame farpado, né? Não é para cortar, não é para machucar, não é para sangrar, não é nada disso. É só para incomodar o corpo, né? E descobriu-se, então, que o Papa João Paulo II usava o silício, né? E foi, assim, um rebuliço, porque o silício remete às épocas medievais, né? E na época medieval, muita gente usava realmente até sair sangue, até sangrar e tal. Mas amigos ali, né, do ciclo de amizade de João Paulo II, falavam que ele usava para se controlar do pecado, que ele usava para não pecar. Que quando ele queria, né, pecar, ele lembrava que tinha algo ali machucando, né, incomodando a pele dele, e aí ele não pecava, né? Veja. A gente vai perceber, por que eu estou falando isso, né, Chayane? Resolve aí. A gente vai perceber que essa educação do corpo e da alma, né, que esse exercício de educar o corpo e a alma, às vezes vai exigir de nós medidas drásticas. Eu ouvi uma frase esses dias, eu não me lembro de quem, meu Deus do céu, eu sei que eu anotei a frase em algum lugar, está no meu trabalho, porque eu vi lá no trabalho. A frase diz o seguinte: tempos de crise, tempos de grande dificuldade exigem medidas drásticas. É isso. Às vezes, para a gente ordenar um desejo, seja ele pelo que for, ordenar uma vontade, ordenar uma inclinação, a gente vai ter que tomar uma medida drástica. Não estou falando para vocês comprarem o silício, pelo amor de Deus, não é isso. Mas lembrem-se que o próprio Cristo disse que o reino de Deus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. O que Jesus queria dizer com isso? Que eu vou precisar, às vezes, entre aspas, né, violentar a mim mesmo. Eu vou precisar buscar com afinco, passar por cima de mim para conseguir me assemelhar a Cristo, para conseguir trabalhar essa virtude, né, para conseguir ser alguém temperante, prudente, enfim, vencer um pecado. Então, que possamos trazer sempre esse olhar para dentro de nós, né? Começar a exercitar a razão iluminada por aí. Quais são os meus exageros? Pode ser, amigo. Quais são os meus exageros? Né? O que eu preciso controlar em mim? Quais são os excessos que eu preciso podar
Lembrando que a porta é estreita e não vai largar, sou eu que tenho que diminuir. Quais são os excessos que eu preciso podar em mim? Quais são ali dos 7 pecados capitais os que estão cotidianamente nas minhas confissões? Os pecados que eu cometo sempre? Veja, só isso já fez o exame de consciência. A partir desse exame de consciência, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo os nossos excessos, o que nós vamos fazer para trabalhá-los? O que nós vamos fazer para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, olharmos para trás e podemos dizer, ó, o meu pecado há 10 anos atrás era esse. Hoje, graças a Deus, já mudou. É esse, eu trabalho esse pecado agora. Sempre, sempre. Tem que lembrar, temperança é um exercício. Vem com a prática. A prática. Na semana passada, eu finalizei correndo essa parte, né? Não vou me ater muito, porque eu gostaria muito que vocês pegassem essas 2 páginas, são 2 páginas cheias de perguntas, e fizessem um exame de consciência. Para quê, Chay? Para começar a trabalhar a razão. Para começar a identificar os excessos, as inclinações que estão desordenadas, as paixões que estão ordenadas para o bem, né, para as coisas deste mundo e não para o bem supremo, né? Então, a gente vai ver aí uma série de perguntas que nós podemos nos fazer. A partir daí, eu enxerguei, por exemplo, que eu não vivo com moderação o sentido da vaidade. Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu sou uma pessoa que eu busco, não sei, preencher a minha carência querendo, sei lá, estar melhor, parecer melhor do que os outros. Enfim, eu sou uma pessoa, essa é a minha vaidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de chamar atenção. Eu preciso sempre estar no centro, sempre ser o foco. Então, o que eu posso fazer para trabalhar isso em mim? O que eu posso fazer para ordenar isso? Né? E pedir a graça de Deus, Senhor, que mortificação, me dê a graça. Me dê a graça de vencer essa tentação, me dê a graça de vencer, de ordenar essa paixão, de ordenar essa vontade. Né? Que mortificação, Senhor, eu posso fazer? Né? Eu lembro que uma conhecida minha, quando ela estava em momentos assim de exame de consciência e tal, que ela ia, né, se percebendo, ela sempre dormia no chão. Essa era a mortificação dela, né? Então, ela sempre dormia no chão, pelo menos umas 3, 4 noites. E no chão mesmo, sem nada, sem travesseiro, sem coberta, sem lençol. É ela e o chão, né? E ela conseguia oferecer essa mortificação, pedindo a Deus a graça de lutar contra aquele pecado que naquela semana, naquele exame de consciência, ela identificou. Né? Então, né, que possamos pensar. Você, na sua casa, no seu tempo, você vai ler essas perguntas com calma, vai refletir sobre ela. Pode descer lá para outra página. Vai refletir sobre elas, né? São 2 páginas de perguntas. Além dessas, né? Para quem tem o livro A Conquista das Virtudes, quem não tem, eu tenho em PDF. Aí, Elô, eu teria que dormir na rua. Isso é exagerado. Boa. Ai, ai. Além, né, dessas perguntas, todas, inclusive, foram tiradas a partir da minha leitura desse livro, da Conquista das Virtudes. Mas o Padre Fausto tem outras perguntas aqui, né? Ele vai colocar no final do livro outras perguntas, juntas embaixo da ponte. Vamos juntos, então, todo mundo dormir embaixo da ponte, para conseguir controlar os pecados. Outra forma, né? Pega ali, ó, os 10 mandamentos, procura no Google que seja os 10 mandamentos, abre a tua Bíblia, leia um por um e vai pensando, né? Tenho amado Deus sobre todas as coisas? Tenho tomado o santo nome de Deus em vão? Vai identificando pecados que estão relacionados aos 10 mandamentos, né? Poxa vida, não levantar falso testemunho. Vixe, Maria, né? Eu falei uma mentira, sei lá, falei alguma coisa do meu irmão que não era verdade, né? Eu julguei o outro, enfim, vai tentando se achar. E aí você vai perceber que, opa, pode ser que o meu desvio seja a minha língua.
preciso controlar minha língua. Ou, poxa, realmente, meu negócio é igual da Chay, é a comida mesmo, né? Ou, meu Deus, o meu desvio é relacionado à minha afetividade, à minha castidade, né? Essa luz, a consciência, né? Essa razão iluminada, ela vai brotando a partir desses momentos que nós temos, de reflexão, de exame de consciência, e a partir disso, né, propunha-se a fazer, ó, falei bonito agora, falei certo, será? Propunha-se a fazer mortificações para corrigir isso que em você é errado, né? E lembra sempre, meu povo, uma mortificação, ela tem que ter uma intenção, né, alinhada. Se você vai ficar aí, né, morando na rua, se você vai tomar banho frio, se você não vai comer chocolate, se você não, sei lá qual vai ser sua mortificação, quando você for fazer, né, antes de tomar o banho frio, antes de dormir na rua, antes de não comer o chocolate, né, diga para Deus, reze, fale, Senhor, ó, com a tua graça estou me propondo aqui contigo, me comprometendo a tomar banho frio. E pelo amor de Deus, usa esse esforço, esse sacrifício para o que o Senhor quiser, né? Eu falava da escada, né? Detesto subir escada, mas estou subindo escada. E aí, quando eu chego lá embaixo, que eu tenho que subir 18 andares, eu falo, Senhor Jesus, né? Que olha, com esse esforço, o Senhor beneficia alguém, as almas do purgatório, alguém que precisa, que pediu uma oração, que meu esforço chegue até alguém, né? Talvez a gente vai morrer sem ver nessa terra, né, os frutos dos nossos... Eu acho que não, acho que a gente vai ver, né, porque o reino de Deus vai se tornando nítido para nós e ao nosso redor, à medida que nós vamos exercitando isso tudo. Mas e se a gente morrer sem saber de nada, né, se a gente morrer sem ver os frutos, eu tenho certeza que a gente vai chegar no céu e Jesus vai falar, tá vendo essa fulana aqui, ó, que você rezou, aquelas escadas lá que você subiu? Foi para isso aqui, foi para esse carinha aqui. Tá vendo aquele chocolate que você não comeu? Aqui, ó. Hoje fulano tá aqui por sua causa, né? Ou então hoje você tá aqui graças ao chocolate que você não comeu. Você chegou aqui graças ao banho frio que você tomou, né? Eu acho isso muito bonito e é muito possível. Belezinha? Os exercícios. Na semana passada já tinha ficado esses exercícios, eu não mudei ainda, porque estamos na temperança, né? Ainda vamos viver isso. Continuo os mesmos exercícios. Chayene, eu já fiz isso aí. Continua fazendo, meu querido. Continua fazendo. Perseverança. As virtudes nós conseguimos pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança. Continua fazendo. Então, vai observando ao longo do dia, né? Gente, aqui eu queria só fazer um comentário rapidinho, né? Por que se possível, fazer um diário? Eu vou fazer uma partilha, assim, bem sincera com vocês. Eu acredito muito, eu realmente acredito que Deus nos chama a santidade. Eu realmente acredito que vai existir Santa Heloísa Flores, Santo Luiz Eduardo, São Luiz Eduardo, Santa Lavínia, São Anderson e por aí vai. Eu acredito nisso. Se a gente olhar os santos, a história dos santos, uma das formas de comprovação da santidade é pelos escritos deles. Quando eu falo de vocês fazerem um diário, não é nenhuma questão... Aqui eu coloco num sentido bem sobrenatural mesmo, né? Quando nós morrermos, e eu creio que nós vamos morrer e subir direto para o céu, pular o purgatório, nós teremos que ter provas dessa nossa busca, dessa nossa conversão. E quem sabe, gente do céu, quem sabe... Olha, boa, Geu, boa. A Geu, que é nossa design oficial, vai lançar um caderno para diário espiritual. Estamos na espera, Giovana, lança para nós com promoção 10%. Brincadeira. Quem sabe o seu diário, o meu diário, possa futuramente virar um escrito de santo, como um Confissões de Santo Agostinho, como um diálogo de Santa Catarina de Sena. Quem sabe, gente? Quem sabe? Eu tô fazendo uma partilha muito sincera. Eu acredito nisso. Eu acredito que um dia vão bater na minha porta, ou o Vaticano vai me mandar uma cartinha perguntando: você conheceu o fulano de tal? Nós queremos saber se ele é santo de verdade, né? Eu acredito nisso. Eu vou dizer para você que eu amo escrever textão, mas eu tinha uma preguiça gigantesca
de escrever as minhas coisas. Tinha muita preguiça, muita preguiça. Eu só comecei a escrever porque o meu diretor espiritual mandou. Daí eu comecei a obedecer. Mas, de verdade, eu vejo muita diferença. Eu pego o meu caderno aqui, não tá aqui atrás, gente. É que eu faço um esquema aqui para dar certa luz. Tá aqui, peraí, aguenta aí. Muito bem, voltei. Eu tenho um caderno para cada coisa. Então, por exemplo, e esses são separados por cores. Eu vou pegar os outros também, peraí. Momento partilha aqui, viu, gente? Ó. Aí, ó, quem falou faz o diário por mortificação? Exato, é o que eu faço, irmão. A Elô falou, não gosto de fazer, gente, mas eu faço mortificação. Ó, o que que eu fiz? Meu diretor mandou, daí eu comecei a fazer, né? Fazer o quê? Tem que obedecer o diretor. Mas eu vejo o fruto. Ó, eu tenho... Isso comigo funcionou, beleza? Eu tenho um de cada cor, ó. Ó que belezinha. É quase o arco-íris. O que que eu faço? Em esse aqui é só pregação. Então, todas as pregações que eu fiz desde maio do ano passado estão escritas. Todas estão escritas. Aí tem outro que é só, ó, esse aqui é só de formação. Formação tipo, que eu ouvi uma pessoa sobre. Então, uma pregação que eu assisti, uma formação que eu assisti, escrevo tudo aqui. Aí tem outro caderno, eu nem sei na verdade porque deixa eu até dar uma olhada, porque eu acho que eu tô só no caderno. Caiu a luz. Essa aqui, por exemplo, esse caderno é só de estudos de teologia do corpo. Então, só teologia do corpo. Inclusive, spoiler, próximo tema da Escola Santidade é teologia do corpo. Esse aqui é só diário espiritual. Esse aqui é só as minhas orações. Esse aqui é só o que eu chego à noite e falo, bom Deus, então vamos lá. Hoje foi assim, eu senti isso, tudo documentado. Por quê? Porque simplesmente não. Quando eu pego, por exemplo, os meus escritos, né? Os meus escritos. Uau! Quando eu pego o que eu escrevi, sei lá, um mês atrás que escrevi. Ai, que susto, gente do céu. Meu celular tá caindo todo aqui, vocês não têm noção. Tá uma bagunça isso aqui. Quando eu pego, por exemplo, aquilo que eu escrevi no mês passado, eu consigo ver uma mudança. Quando eu olho o que eu escrevi há um ano atrás, eu falo, meu Deus do céu, realmente, o Senhor me ajudou muito. O Senhor me ajudou muito. Comecem a escrever, comecem a documentar tudo. Chayenne, hoje o dia foi um caos. Só que lá no meio do dia, eu estava ouvindo uma música e eu senti que Deus estava me falando tal coisa. Escreve, irmão. Escreve. Olha, eu estava conversando com uma pessoa... Oi. Espiritualidade. Alô? Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse uma coisa que... Escreve, anota. Observa ao longo do dia as percepções sobre si mesmo. Você vai encontrar, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Bernardo Claraval, que escrevem sobre a própria vida, né? Aconteceu isso, tem alguém com o microfone ligado, meu povo. Aconteceu isso, eu sentia isso, eu vivia assim, né? Documente isso, para que você possa acompanhando. Tem alguém comigo que ligado. Para que você possa... Oi. Não quero falar não. Para que você possa ir acompanhando a sua própria evolução. E para que, se Deus quiser, quando nós fomos chamados, né? Quando nós fizermos a nossa Páscoa, a gente possa deixar aqui... O meu microfone tá ligado. Tá ligado? Para que a gente possa deixar aqui um pouquinho do que a gente buscou, do que a gente viveu, né? Isso é possível, isso é possível.
buscar corrigir essas desordens, né? Aquilo que eu falei, né? Fez o exame de consciência, refletiu, encontrou em si algo que precisa ser mudado, como corrigir? Mortificação, né? O que eu posso fazer? Que mortificação que eu posso fazer para corrigir a minha gula? Né? Chay, eu não sei o que fazer. Pede ajuda de Deus, né? Pede a graça de Deus. Busca o exemplo dos santos, né? Não vou me lembrar, meu Deus do céu, São Bento, que percebendo a tentação contra a castidade chegando, se jogou lá no meio dos espinhos, né? Talvez tenhamos que tomar atitudes drásticas. Não estou falando para você jogar no espinho, pelo amor de Deus. Mas peça ajuda de Deus, né? Peça a graça de Deus para entender como lutar, corrigir aquilo que está desordenado pelo pecado em você. Aí, se você já está fazendo suas 3 mortificações ativas, continue fazendo. Se ainda não está fazendo, 3 mortificações ativas. Então, escolha 3 mortificações para serem feitas todos os dias, né? Então, eu não vou... Na hora do almoço, por exemplo, eu sei que vai ter frango, eu não gosto de frango. Eu vou comer frango, né? Eu vou comer o que eu não gosto como mortificação. Ou eu vou comer menos como mortificação. Eu vou acordar mais cedo como mortificação. Eu vou dormir mais tarde. Eu vou tomar banho frio. Eu vou dormir debaixo da ponte, né? Enfim, escolha 3 mortificações ativas e faça. E vai anotando, de novo, escreva, documente, vai anotando as mudanças, né? Isso que eu contei para vocês hoje da ira, né? Que eu fui percebendo que realmente estou bem estressada e eu vou tomar banho frio. Quando eu me estresso, cara, tudo isso eu tô anotando, tudo isso eu vou anotando, né? E para que eu possa ir melhorando ainda mais, né? Me lembrando constantemente também do que eu ainda tenho para melhorar, que é muita coisa. Mortificações passivas. Então, lembra sempre, meu povo, olha para a rotina, olha para o dia a dia, né? Tô na fila de banco, tô num ônibus lotado, tenho que trabalhar, tenho que conversar com uma pessoa que eu não gosto, tenho que, sei lá, o que surgir de mortificação passiva, uma dor, né? Conversava com a Nath esse dia sobre isso. Eu tenho uma dor, eu posso tomar remédio, mas se não é algo grave, que tal eu oferecer essa dor como aquela dor de cabeça que surgiu, né? Aquela cólica que a mulherada sabe que é ali 2, 3 dias e vai passar, né? Posso tomar um remédio? Posso tomar remédio. É errado eu tomar remédio? Claro que não. Mas você pode, se você aguenta, se você consegue, se não vai ferir a tua saúde, não vai causar algo pior, Luiz, por favor, se eu estiver errada, me corrija, temos um futuro médico aqui para isso. Ofereça aquela dor, né? Aquela dorzinha de cabeça que surgiu, então, senhor, eu não vou tomar um remédio, eu poderia tomar um remédio, mas eu não vou tomar um remédio, eu vou oferecer essa dor aqui, ó, para que o Senhor me converta, para que o Senhor me ajude a ser temperante, pela alma do purgatório, né? Sei lá, coisinhas pequenininhas que vão acontecendo durante o dia que a gente não pode mudar, mas que a gente pode oferecer. Então, oferecer mortificações passivas. E aí, uma missa semanal além da missa dominical, tá? Então, missa dominical, todos nós já participamos, graças a Deus. Uma missa semanal a mais, né? Veja um dia na sua semana, pode ser o sábado, pode ser sábado, se for, né, antes das 3 ali, porque as paróquias, às vezes, às 3 já começam missa dominical no sábado, né? Então, sexta-feira, segunda-feira, vai assistir pela TV, pelo YouTube, vai ir na missa presencial, enfim, uma missa presencial, né? E sempre, não está escrito aqui, mas lembrando das outras aulas, estabeleça uma rotina de confissão. Veja você e você mesmo, né? Eu vou me confessar uma vez por semana, eu vou me confessar uma vez por mês, se você ainda não tem um diretor espiritual, né? O que é um diretor espiritual? É um padre, não necessariamente, mas é alguém da igreja que te direcione, né? Que te diga, meu filho, talvez por aqui seja o caminho, né? Literalmente um anjo de Deus nessa terra que vai te ajudar. Se você não tem, busque um diretor espiritual. Esse é o momento, né? De você sentar e falar para ele, olha, eu estou aqui porque eu quero ser uma pessoa mais temperante, eu preciso da sua ajuda, né? Enfim. Continuemos com esses exercícios espirituais.